Técnicas inovadoras de interpretação de modelagem em sistemas digitais. Esse é o nosso tema da nossa aula de hoje. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso encontro Café com Modelagem, que acontece todas as quintas-feiras às 20 horas. E esse encontro, ele tem o intuito de fomentar o crescimento, a discussão, a evolução dos princípios da modelagem de peças do vestuário. Eu acredito que a grande maioria de todos os profissionais que são formados na área de modelagem e os que são simpatizantes pensam que modelar é simplesmente modelar, né? Uma técnica e um resultado. E ao longo dessa minha jornada com a modelagem, e ao longo dessa minha jornada ensinando alunos a interpretar modelos, foi que eu descobri que existem muitas técnicas e muitas formas de se fazer uma interpretação. E quando nós temos essa clareza de o que eu preciso usar para fazer determinada interpretação, os caminhos eles vão se alargando, vai ficando muito mais fácil caminhar por esse caminho. Hoje eu vou falar uma das 13 técnicas que eu costumo atuar. Hoje eu falo de 13, mas eu tenho descoberto outras mais. Isso sempre com a engenharia reversa do meu próprio trabalho, pegando cada tipo de interpretação que eu faço e entendendo quais os princípios, quais os conceitos e quais os fundamentos que aquela interpretação esconde. Porque quando a gente entende o porquê que algo é feito como é feito, isso é mais fácil de internalizar. Nós vamos começar então o nosso tema falando um pouco sobre esses 13 caminhos que nós temos, né, para poder interpretar. E aí eu vou pedir para que vocês participem no chat, compartilhando comigo, se vocês já passaram pela seguinte situação. Vocês já travaram na hora de fazer uma interpretação? Se viram diante de um modelo e disseram: e agora? Não sei o que é que eu preciso fazer. Vocês já passaram por situações desse tipo? Escreve no chat para mim. Boa noite. Boa Vamos lá, noite. escrevam no chat aí para mim quem é que já travou na hora de fazer uma interpretação e travou em quê? O que é que foi que complicou na hora de você fazer a sua interpretação? Foi o modelo ser muito complexo e você não conseguir entender? Foi por questões de medidas? Foi por questões de proporção? Foi por questões. Qual o fato aí? Foi o tecido, né? Como que eu faço com esse tecido? E aí, gente, fala para mim. Foi pelo segmento, pelo tecido, pela técnica? O que mais complica aí para vocês na hora de fazer as interpretações de vocês? Interajam aqui comigo para a gente bater um papo e seguir evoluindo com essa ideia ao longo aqui do nosso encontro. Vamos lá. Um brinde, sabe? Ela já parece mais cabelo humano, entendeu? Vamos, coragem! Estou vendo algumas pessoas que já são da turma, estou vendo algumas pessoas novas. Bacana, sejam bem-vindos quem está aqui pela primeira vez. No couro. E aí, gente? Ninguém travou na hora de interpretar? Todo mundo dominando a arte aí da interpretação? Sério? Vamos lá, participem, coloquem aí no chat. São cultural, política, nova, para Tecido. Tecido é um ponto assim bem relevante. Eu costumo falar que tecido é o maior inimigo das modelistas. Por quê? Porque eles dão realmente muitas reações. Tecido é sim um grande desafio para nós.
Tanto que existem modelagens que estão perfeitas e só de ser mudado o tecido, nós já Essa não aqui, temos mais a mesma qualidade lá no resultado final, não é verdade? Quando mistura-se tecidos diferentes, quando a gente, até em lavagem, eu já tive peças de lavar e um tecido encolher e o outro não, e descobrir ali que a junção do que foi feito ali não funcionava muito bem. Isso é um erro de estilo, né, na hora de escolher os tecidos para estarem numa mesma peça, mas na hora de fazer as nossas interpretações, tecidos também são grandes desafios pelo motivo de encolhimentos, ou de esgarçamentos, ou de texturas, de caimento. Quando junta um tecido no outro, que dá uma reação diferente. Vocês sabiam que só de mudar a quantidade de camadas de tecido já muda o resultado final? Às vezes, quando colocamos o forro, muda o caimento. Por isso que recomenda-se colocar um forro que seja bastante semelhante ao tecido, né? Ao caimento do tecido da peça principal. Então, realmente, tecido é bem desafiador. Sim, já travei na hora de fazer decote ou peças de muitos recortes. Qual foi o decote que te travou? Está como Ronaldi, iPhone de Ronaldi. Compartilhe aqui conosco quais os decotes que te fez travar. Isso, Ronaldi. Seja bem-vindo. E é isso, né, gente? É bem complexo conseguir fazer com que todas as coisas que a gente precisa se encaixe, né? Nós temos a questão do tecido, nós temos a questão da vestibilidade, o caimento a partir das bases, nós temos essa complexidade de entender o modelo, né? O modelo muitas vezes é desafiador. Então, quando a gente vai destrinchando a tarefa interpretar, vai ficando mais fácil, até porque existem níveis. Quando a gente fala quando eu falo aqui para vocês que eu já identifiquei mais de 13 formas de fazer uma interpretação acontecer, isso significa que eu fui trilhando um caminho que percorreu ali desde formas mais simples até chegar em formas mais complexas. Então, hoje, a forma mais simples que eu apresento para vocês para fazer uma interpretação é quando a gente trabalha com o plano cartesiano. O plano cartesiano nada mais é o que você, se você é uma modelista manual, faz lá no papel, e para quem é um modelista digital, faz aqui na tela do computador, que é trabalhar com linhas, curvas, pontos, ou num papel ou na tela, né? E aí a gente trabalha com o eixo X e o eixo Y, né, traçando linhas para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, e quando necessário, inserindo as pences para criar os volumes das peças. Quando nós temos as peças mais amplas, são as peças mais fáceis de serem traçadas. Por quê? Porque a gente usa o plano cartesiano e a gente consegue fazer interpretações facilmente em cima de uma base, criando linhas retas e curvas, criando recortes, extraindo as partes e aí seguindo no processo, né? Que é colocar margem de costura, posicionar os fios, marcar os piques e colocar as propriedades dos moldes. Então, essa é a forma mais tranquila de se fazer uma interpretação, mais básica. E sai muita coisa daí, não é verdade? Quantas coisas legais, inclusive, não porque é simples que não é bacana. Então, com a técnica mais simples, já é possível se fazer muitas coisas interessantes. Partindo neste caminho, né, e indo lá para outra ponta dessa história, o que é que vai, onde nós vamos nos deparar?
nós vamos nos deparar nas peças mais complexas que não é possível se fazer no plano cartesiano, porque a gente chega nesse nível, chega num nível onde não é possível fazer direto no computador. E aí, para onde que a gente vai? Qual a técnica que nós usamos? É o momento em que nós vamos para a mulagem. Então, a mulagem é o recurso onde nós vamos poder trabalhar dando as formas de uma maneira mais fluida, mais livre, mas que ao finalizar também é possível planificar. E uma coisa que acontece é que, mesmo essas coisas que são mais complexas, quando é repetida muitas vezes, a gente acaba internalizando a forma como é feita e acaba conseguindo fazer muitos nós, muitos torcidos, direto lá no computador. Por quê? Porque você trabalhou e entendeu a dinâmica da construção daquele detalhe ali no manequim e aí você consegue depois replicar isso lá no computador, direto usando as ferramentas. Mas você já teve uma experiência onde você pôde tocar no tecido, pôde manipular, pôde entender como que o tecido iria funcionar na construção desses detalhes. Normalmente são pregas, sobrepostas, recortes, drapeados que se juntam num modelo diferenciado, né? E existem dentro da própria indústria os graus de complexidade, e muitas vezes, quando a gente fala de marca que produz em quantidade, existe uma limitação. Não vai ser proposto nenhum modelo com este grau de dificuldade. E aí o que acaba acontecendo é que o modelista industrial ele consegue sim dominar ali 99,999% de tudo que ele faz dentro apenas do sistema. E aí é um detalhe ou outro que a gente precisa ir para o manequim e fazer uma molagem e jogar para dentro ali do sistema. Bom, dando sequência aqui, né? Então a gente falou um pouquinho sobre as técnicas, né? Quando a gente caminha aí por entre essas técnicas, a gente vai descobrindo que existem alguns facilitadores. E os facilitadores no universo das técnicas são coisas muito do nosso cotidiano e que vão expandindo o nosso repertório, vamos dizer assim. E esses recursos são recursos como, por exemplo, ao precisar interpretar alguma coisa, você recorrer a peças que você já tem pronta. Se você está dentro de uma empresa que tem lá o seu acervo, você tem o acervo dessa empresa para recorrer. Se você é um profissional freelancer e trabalha em casa, home office ou em um escritório, você tem peças próprias para recorrer. Se você precisa de algo diferenciado que você não tem em mãos, mas sabe que já existe no mercado, você tem as próprias marcas para recorrer e pesquisar detalhes, formas, acabamentos, composições, traçados, olhando a própria peça e entendendo as formas, as linhas, as proporções. Então a gente começa ter uma fluidez maior e começamos a nos libertar do que é apenas teórico, do que está apenas nas literaturas. E quando você entende o porquê de cada coisa, o porquê você faz aquela técnica daquela forma, você também consegue, a partir dali, desenvolver uma forma de modelar que é a partir da sua criatividade. Uma coisa que vai ajudar bastante é você ter um acervo muito grande. Então, se colocar como um curioso de todos esses detalhes, dos acabamentos,
né, dos tecidos, das composições dos tecidos, dessas linhas, dessas formas, e incluindo, inclusive, as literaturas, e poder trazer cada vez mais repertório, você com certeza vai conseguindo se libertar mais e consegue criar mais, ir além do que simplesmente seguir um passo a passo. Você consegue juntar técnicas para fazer coisas diferentes, você consegue enxergar possibilidades. Acho que o que de mais importante que eu quero falar para vocês em relação a essa junção dessas técnicas é justamente isso, esse desenvolvimento desse olhar e da confiança de poder juntar e criar. Nem tudo vai estar ou num vídeo, ou num livro, ou num passo a passo. E você ter essa autonomia e essa liberdade para criar traz uma paz, gente. É uma coisa muito, né? Traz aquela tranquilidade mesmo de poder aceitar qualquer tipo de trabalho, de poder aceitar qualquer oportunidade, porque você consegue, a partir de conceitos, a partir de fundamentos, que são os tais dos porquês, você consegue sempre encontrar uma saída que funcione. A modelagem, ela tem aquilo que é dela que não pode ser negligenciado para se ter um bom caimento. Então, a base de modelagem tem que ser bem feita, ela tem que ter boa vestibilidade. O modelista, que é um bom modelista, ele sabe desenvolver uma boa base a partir do principal ali, que é o diagrama, e depois fazendo as suas correções, encontrando os seus eixos, encontrando a harmonia dessa modelagem, respeitando volumes, principalmente quando é uma base para peças femininas, porque o corpo feminino tem muito volume, então precisa compensar esse volume frontal do busto, precisa compensar esse volume de bumbum, precisa trabalhar curvaturas de quadril. Então é uma o feminino ele exige mais nesse sentido de adaptações. Mas estando sua base adaptada, a brincadeira acontece com o quê? Com recortes, com franzidos, com pregas. E claro que com as linhas, que é o verdadeiro modelar, né? É um recorte que você faz, que você dá ali o seu jeito, a sua cara para modelagem. Tanto que molde tem DNA, tem a carinha do dono. Cada modelagem tem a carinha de quem criou. E é fácil perceber quando não é, porque realmente cada um tem o seu jeito, até num traço. Eu nunca me esqueço quando eu ganhei era uma t-shirt básica, mas o decote, o desenho do decote era um desenho específico que só o meu colega que modelou aquela blusa fazia. Então, quando eu batia o olho naquela curvatura daquele decote simples, um decote, era um decote meio redondo, meio U, mas que assim, aquele detalhe simples me fazia perceber que aquele molde era daquele amigo, daquele colega. Era muito dele desenhar daquela forma. E isso tem muito na modelagem, né? A gente tem essa pegada do DNA mesmo do modelista, né? Do molde ter a carinha de cada um. E é justamente por conta disso. Porque todos nós, eu falo basicamente com profissionais. Dificilmente eu falo com modelistas muito iniciantes. Então, assim, quando eu estou falando com vocês, eu já sei que eu estou falando com quem sabe muita coisa. Então, para vocês, assim, acredito que não é novidade, né? Vocês já devem ter tido colegas, já devem ter trabalhado com outras pessoas e devem ter notado essa questão do DNA, devem ter notado esse
percorrer nessa estrada e essa coisa do modelista de ser curioso, de buscar e de ter repertório cada vez mais. Então é muito nosso isso. E quanto mais a gente tem, mais a gente consegue se soltar nessa caminhada, né, do interpretar com confiança. E aí eu queria que vocês escrevessem para mim, aqui no chat, as dificuldades que vocês sentem ao longo dessas interpretações que vocês fazem. O que é que mais pega aí para vocês? Compartilhem aqui comigo. Já travei na hora de fazer o decote e peças com muitos recortes, o decote V, e fazer os recortes do corset. O decote V, na verdade, todos os decotes, o canoa, o careca, o decote U, o decote redondo, o decote V, todos eles pedem um ajuste, um leve ajuste em todas as modelagens. Por quê? Porque todos os decotes, independente, né, de qual desses que eu citei seja, eles acontecem nessa região do nosso colo. E como eu tenho o volume do meu seio e essa profundidade do meu colo, é essa curvatura que eu tenho aqui, né, que vai fazer com que sobre aqueles papinhos de tecido ali no meu decote. Isso se for na frente de um modelo. E quanto mais profundo, mais ele tende a dar o defeito. E quanto mais leve o tecido, aonde pega o sentido do viés, ele tende a crescer. Então, é sempre interessante fazer uma limpeza nesses decotes, para que eles fiquem mais assentados ao corpo. No caso do decote V nas costas, é surreal. Tem que fazer uma limpeza enorme para ele poder vestir. Vocês podem considerar aí pences de mais do que uma, muitas vezes, de 2, 3 de profundidade. Por quê? Por conta da curvatura das costas. Então, modelar também tem a ver com entender essas curvaturas. A interpretação para ficar bonita, a gente está falando de um decote V, mas aonde que a gente cai? A gente cai nas estruturas anatômicas. Quanto mais a gente desenvolve o nosso olhar e entende os volumes, entende as curvaturas, olha para o corpo de uma forma diferenciada, mais nós vamos ter interpretações que vestem bem. E a interpretação que veste bem é a interpretação que faz de você um modelista confiante. Como você alcança este nível? A partir da prática e de um olhar observador e de um método que te faça desenvolver este olhar crítico diante de um trabalho que é muito matemático, mas que ao mesmo tempo é muito criativo. No nosso pilar 2 aqui dessa aula, o que nós temos para nos auxiliar em relação ao desenvolvimento das nossas interpretações? Nós temos ferramentas. As ferramentas do sistema são as nossas aliadas para que a gente consiga ter assertividade e produtividade nos nossos trabalhos. Se você sabe poucas ferramentas, não significa que você não vai conseguir modelar, porque a gente consegue modelar já com poucas ferramentas. Mas a partir do momento em que você vai expandindo o seu conhecimento dentro do sistema, essas ferramentas vão nos ajudando a ter mais velocidade e ter caimentos melhores ali. O caimento, confesso, está mais relacionado à técnica e ao entendimento desses princípios que eu falei com vocês, do que especificamente ao uso da ferramenta. O uso da ferramenta vai nos ajudar
em relação a tempo, produtividade. E aí tem como aprofundar. Também tem níveis. Eu consigo vir para dentro do sistema, se eu já sou uma modelista manual, com todos os meus conceitos de interpretações que eu uso no papel, e eu consigo reproduzi-las dentro do digital, fazendo exatamente as mesmas coisas. Por exemplo, cortando moldes e abrindo espaços e preenchendo esses espaços, que é exatamente como a gente faz no papel. Só que ao longo do tempo, conhecendo as ferramentas, você consegue fazer esse mesmo detalhe com um ou dois cliques. Como, por exemplo, abrir uma nesga para fazer uma saia godê. Você usa uma ferramenta de pence, dois cliques, acabou. Tá feito, certo? Então a gente tem esse nível de evolução também dentro do universo das ferramentas. E aí, seguindo aqui, nós vamos para o terceiro pilar, que é como que você se destrava de verdade. Você destrava quando você segue um processo. E esse processo consiste em estudar uma técnica, aplicar esta técnica, muitas vezes errar e repetir, entende o que aconteceu e a partir de então, a partir do seu ajuste, você adquire uma experiência. Essa é a melhor maneira de se destravar, mas não é sobre modelagem, é sobre qualquer coisa. Tudo que nós nos dispomos a aprender de novo vai ser sempre desafiador. Mas a única forma de nós nos sentirmos confortáveis para fazer é a partir da exposição. E aí você pode sim fazer numa miniatura, usando um tecido de retalho, simulando no papel. São alternativas que a gente tem para não ter que cortar um tecido inteiro e costurar uma peça inteira, né? Na hora de desenvolver uma base de modelagem, a gente pode deixar ali margens de costura maiores, né? Fazer vamos pensar aqui numa calça, fazer um gancho maior, enfim, deixar ali um volume a mais do tecido para depois você vir ajustando, arruma bonitinho, vai lá no seu molde, faz a lapidação do seu molde, aprova e belezinha. Uma pecinha é o suficiente para você conseguir fazer a sua base de modelagem e tê-la bonitinha e aprovada. Então, nós vamos criando alternativas. Só que para você sentir a vontade, você precisa se desprender do medo de errar. O medo de errar é o maior vilão, porque o erro, ele faz parte do processo. E quando existe um perfeccionismo exagerado, quando existe um medo de errar muito exagerado, o que que acontece? As pessoas travam. Por que que você trava na hora de fazer uma interpretação? Eu não acredito que é por falta do saber. Muitas vezes é simplesmente a falta da permissão de tentar, mesmo se errar. Existem as técnicas? Existem, mas mesmo quando a gente estuda a técnica, existe a possibilidade de, na hora de pôr a mão na massa, travar. E aí surgem aqueles pensamentos limitantes. Isso é muito difícil para mim. Ah, eu nunca vou conseguir fazer isso. E o que a gente coloca, o que a gente impõe para nós como verdade, é o que reverbera. Então, quando a gente consegue quebrar essa crença de que o erro, né, tá parado ali,
na frente do nosso caminho. Quando a gente consegue, né, observar-se fora de si, tipo, não consigo? Será que eu não consigo mesmo? Será que eu não posso tentar? Porque tentar é tentar, né? Quando vocês vão dando essa oportunidade, essa possibilidade de poder realmente experienciar o processo, a evolução é ainda maior. Então, estudar sempre necessário, mas destravar vai acontecer sempre colocando a mão na massa, com algumas frustrações pelo caminho. E faz parte. E tá tudo bem. E a gente segue fazendo, ok? Eu preparei para vocês uma aula prática, mas antes de abrir aqui o sistema, eu queria falar um pouco com vocês sobre o medo, porque ele existe, ele é normal e todo mundo passa por essa fase. E aí eu me lembro que lá no passado eu comecei a modelar muito nova. Eu era adolescente, tinha 17, 18 anos, por aí. E eu fiz curso de todas as peças que vocês podem imaginar. E quando eu tive a oportunidade de poder colocar a mão na massa, eu amarelei. Eu trabalhava numa empresa, a empresa tinha uma loja que vendia tecidos, e como eu comprava tecidos na loja, as pessoas sabiam que eu costurava, porque os tecidos eu comprava ali. E eu fui trabalhar nessa empresa. E aí uma das pessoas da loja me reconheceu e pediu para que eu fizesse para ela um vestido. E na época, e por conta dos tecidos que eram produzidos na empresa, era aquele tecido de liganete que puxa fio e tudo mais, um terror. Para modelar, já era um desafio. Costurar era o desafio número 2, porque o número 3 era o tecido, né? Que a gente acabou de falar, e que o tecido é bem complexo, né? Lidar com ele. Então, foi nessas circunstâncias que eu comecei. Foi fazendo vestido de liganete. Olha só, né? Mas assim, não é simples dar o nosso sim. Eu também tive o meu momento de insegurança, mas em algum momento também eu me banquei e falei: ah, eu vou, na cara e na coragem. Eu era bem novinha, eu tinha 20 e poucos anos, e aí essa pessoa insistiu comigo bem uns 2, 3 meses. E eu, não vou fazer, não tenho experiência. E se eu estragar o seu tecido, não. Mas eu falo que Deus manda uns anjos, assim, né, para as nossas vidas. E ela insistiu tanto. Eu falei para ela, então tá, eu vou tentar. Mas, se por acaso não der certo, você já sabe, é a primeira peça que eu vou fazer na vida. E aí ela super confiou. Final da história. Modelei, cortei, costurei, ela adorou. Encomendou vários e vários e vários outros. Passei anos costurando para ela. As outras pessoas gostaram, vieram mais clientes e aí eu trabalhava na fábrica durante o dia e costurava todos os dias à noite, final de semana, e tirava às vezes mais do que o salário que eu ganhava na própria empresa. Mas eu precisei superar o tal do medo. E nessa jornada, porque essa primeira peça deu certo, foi legal, enfim. Mas nessa jornada, tiveram as peças que não deram certo, tiveram as coisas que deram errado. E assim, o que eu tenho para dizer sobre isso? Que quando você coloca na balança os erros e os acertos, os erros e as dificuldades são muito menores do que a experiência que você adquire e o quanto você cresce ao longo dessa jornada, o quanto você evolui fazendo.
Gente, não tem. Não tem nada nesta vida melhor para nos fazer desenvolver do que a gente colocar a mão na massa e fazer. Então, fica uma provocação aqui para vocês de para que vocês evoluam com essa coragem, para que vocês sigam sempre tentando e buscando um passo a mais, porque a modelagem tem muitos níveis. E independente de qual nível você está, com certeza vai ter um nível a mais. E com certeza, quanto mais conhecimento, mais manuseio, mais intimidade, mais quanto mais você entender esses porquês por trás, mais uma modelista autônoma você vai se tornar, livre e criativa. Soluções, vão surgir em todas as vezes que você precisar. Hoje, eu sou uma modelista que tem um conhecimento que não me trava para nenhum tipo de oportunidade, nem feminino, nem masculino, nem infantil, nem o segmento, se é um fitness, se é uma alfaiataria, se é uma moda festa. Por quê? Porque só por causa do meu conhecimento? Não, por causa do meu conhecimento e também desta coragem. Vamos falar, né? Vamos usar essa palavra, essa coragem que também vai fortalecendo a nossa autoconfiança. Por muito tempo, eu fui uma modelista insegura. Por muito tempo, eu fui uma modelista que fazia, mas que não acreditava. Que fazia, que recebia elogio, mas que para mim não estava bom. Por muito tempo, eu fui uma modelista medrosa. Por muito tempo, eu fui uma modelista que tinha uma cabeça fechada, que achava que só existia uma forma de eu poder, viver de modelagem. E ao longo da minha jornada, eu fui descobrindo que existem infinitas formas de viver de modelagem, algumas muito mais gostosas do que outras, algumas consomem muito mais do que outras. E ao longo desta jornada, eu também fui me entendendo e entendendo as minhas limitações e o porquê que as pessoas gostavam do que eu fazia, mas eu não gostava. O porquê que eu fazia, mas eu sentia medo. O porquê é que existiam barreiras e limitações. E fui quebrando tudo isso. Então, eu sempre trago essa provocação mais psicológica, mais emocional. O mercado é duro, ele exige da gente, ele coloca mesmo muitas inseguranças. Mas, com a forma certa, com o método certo, né? Assim que eu vou destravando os meus alunos, assim que eu vou destravando o pessoal da mentoria, levando para eles as alternativas, os caminhos, as formas de fazer, né? Sempre com muita disponibilidade, sempre com esse olhar mais humano por trás, né? E desenvolvendo, junto com essa modelagem que é tão matemática, esse olhar tão mais criativo, para que exista realmente esse destravar, para que exista realmente o despertar desta modelista corajosa, que aceita, que vai, que faz e que busca sempre mais bagagem para poder expandir cada vez mais nesta estrada com esses conhecimentos. Eu vou compartilhar com vocês agora o sistema Audaces para a gente trabalhar um pouquinho aqui na prática. E aí eu separei este modelinho aqui, que é um modelo bem elaborado, eu quero apresentar para vocês mais esse detalhe da parte superior da nossa da nossa peça. Eu tenho aqui um é um corset, né? Tem ali um comentário do nosso amigo sobre o corset. Eu trouxe justamente
uma base como a do corset. A parte interna de uma peça como essa, ela é a estrutura de um corset. O traseiro, olha, veja que a gente tem até uma sombra que possivelmente venha a ter uma barbatana. E o que nos garante uma vestibilidade perfeita de um busto desse? Começa na nossa base, né? Uma base que veste desta forma é uma base que precisa ter uma profundidade de pence fundamental muito boa para trazer esse volume e ainda assim a gente trabalha com pences extras para poder trazer toda essa vestibilidade. Então, os nossos métodos, né, os métodos que a gente conhece aqui nacionalmente, são métodos que trabalham as pences padrões, que é a pence fundamental, às vezes, que às vezes nem a fundamental a gente tem, e a pence de cintura. Existe uma fórmula que nos dá a proporção dessa pence de acordo com a medida de busto que a gente tem. E aqui dentro do sistema, para fazer uma peça com todo esse desenho, nós vamos usando pontos de referência. Então, já estou aqui com a minha base muito bem desenvolvida, que foi traçada a partir do diagrama base, depois foi cortada, costurada, provada, lapidada, e o resultado final é um decote que veste bem, um ombro e uma lateral alinhada. Para essa nossa interpretação, nós não vamos usar as mangas. Vou trazer aqui as minhas costas para ficar mais próxima de mim. Eu gosto de fazer essa base que faz a representação do nosso seio, o que nos auxilia ali a conseguir fazer uma interpretação que vai trazer uma assertividade maior, porque eu não estou trabalhando com o escuro, né? Eu tenho ali realmente a visão em medidas, em volume, em proporções, e eu consigo interpretar muito melhor dessa forma. E aí, falando um pouco, né, das pences, eu vou incluir aqui para nós uma pence a mais, eu vinha falando sobre isso, né? Que os métodos tradicionais aqui, nacionais, trabalham poucos volumes de pence. Então, aqui a gente precisa acrescentar pelo menos mais uma pencezinha de busto nessa região, se eu quero que fique mais coladinho no centro do meu seio ali, do meu peito. Tem uma pencezinha que também nos ajuda, que é uma pencezinha a mais nessa diagonal desse busto, e a clássica da cava, né? Que essa é a que dá mais problemas, é a pence que dá BO, essa daqui. E eu gosto muitas vezes de marcar um ponto aqui no nosso círculo, né? Veja que quando eu tiro aqui o círculo que representa a base, eu tenho esses pontinhos, que é o limite dele. E aí eu vou colocar ali na parte de cima também. Eu vou na nossa aba manipulação, inserir ponto. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Então, na aba manipulação, eu tenho a ferramenta inserir ponto. Eu clico no meu molde, venho aqui no contorno do meu seio e crio um pontinho. Saio com o botão direito da ferramenta e venho aqui e faço a mesma coisa no outro molde, clicando com o botão esquerdo e marcando ali os limites da minha circunferência que representa o volume do meu seio. Aqui eu já tenho as linhas extras, de pences extras que eu vou precisar, e eu venho desenhando o meu decote. Na aba construção, eu tenho a ferramenta curva. E aí eu faço aqui a minha interpretação a partir de quais referências eu faço. Proporção, estimativa. E aqui eu uso uma parte do corpo como referência. No caso, a própria peça que a gente tem a foto dela vestida no corpo, já me serve como uma base.
Então, se eu sei que a ápice do seio desta modelo está nessa altura, eu consigo estimar quanto que eu preciso subir aqui para eu fazer uma vestibilidade que seja ou exatamente copiando o que eu vejo na foto, ou se eu quero fazer uma versão mais discreta, porque trabalhando na indústria acontece muito disso, de nós termos uma foto, mas a marca não quer exatamente como está na foto. Uma outra coisa que eu também consigo fazer é por proporção determinar a profundidade do meu decote. Então, se eu tenho aqui a ápice do meu seio e eu tenho aqui a minha jugular, que é onde o meu decote contorna, eu consigo fazer cálculos proporcionais, como por exemplo, olha, eu divido aqui em quatro partes e eu sei que eu vou usar uma das quatro partes que eu tenho ali. Então, são formas de fazer a interpretação de um modelo dar mais certo logo de primeira. Aqui, na minha base, eu faço exatamente a mesma coisa. Eu venho aqui e divido, olha, metade, metade da metade, metade da metade. Então, eu sei que esta região é uma região que vai trazer para mim uma representação mais fiel do que eu vejo ali na minha imagem. Então, venho subindo, ou exatamente como vemos ali bem, ali abraça bem o contorninho do seio mesmo, né? Aqui eu vou subir 1 centímetro para a gente fazer esse desenho. Mas para isso eu vou apagar essas linhas e vou fazer já com a ferramenta do sistema. Com a ferramenta curva, que está na aba construção, eu vou fazer aqui o decote deste lado. Eu vou fazer uma marcação para eu poder ter um encaixe perfeito depois. Então, ainda na aba construção, ferramenta por coordenada, eu posiciono aqui o meu cursor em cima da nossa, aqui do nosso pontinho, né, de controle que a gente criou. Na janela de coordenadas, ela é a nossa régua. A nossa régua, nossa fita métrica, tudo que é sobre medidas é aqui na janela de coordenadas. Eu gosto de usar a letra D aqui, que me dá uma versatilidade maior nessas marcações. Então, eu vou colocar 2 centímetros e eu vou aplicar. Então, posiciono o meu cursor lá no ponto de controle, aplicar, né? 2 centímetros ali, aplicar, e ele vai fazer a marcação para mim. Por coordenada, venho sobre o ponto, na janela da ferramenta, 2 centímetros em D, aplicar, e eu tenho aqui a minha marcação. Posiciona, aplicar, e eu tenho aqui a minha marcação. Eu consigo subir ainda um pouco mais. Vamos com 2,5 aqui. Aplicar com 2,5, beleza, vou adotar aqui 2,5. E agora faço a mesma coisa do outro lado da pence fundamental. Por quê? Porque aí eu garanto que essas partes vão se encaixar perfeitamente. Com a ferramenta modificar, que está na aba manipulação, eu venho aqui e melhoro essa curvatura e vou trabalhando essa minha modelagem. Aqui eu vou descer, finalizando no meu pontinho aqui da lateral. Nas nossas costas, a gente vai seguir fazendo o desenho que a gente analisou aqui nas nossas costas, né? Vamos buscar Que as é levemente curvo e a gente tem esse recorte do corselet. Eu vou subir a minha pence até tocar na linha reta que eu fiz ali o meu recorte. E a gente já tem aqui a carcaça, né, do que a gente vai fazer. Eu já vou incluir as nossas pences. Aqui nesse centro, eu vou colocar 0,5 para cima e 0,5 para baixo,
para traçar a nossa pence aqui no nosso decote. A mesma coisa, 0,5 E descalço, para a menino, que essa esquerda, pega vai levantar. 0,5 para a direita. E na nossa cava também. Como eu já tenho uma pence fundamental bem profunda, eu Chega, já entra aqui. acabo tendo uma vestibilidade com um ajuste Sim. adequado. Então eu não preciso fazer essas pences tão profundas. Então venho fechando essa limpeza e está pronto para extrair todas as partes. Vou tirar o círculo para ficar mais prático. Na aba Produção, a gente vai ter a ferramenta Extrair molde bem aqui no cantinho. Eu vou clicar nela com o botão esquerdo e vou extraindo cada parte desse molde, fazendo então a adaptação e o ajuste necessário para a parte interna do nosso modelo. Isso aqui é a estrutura interna onde vai esse tecido drapeado que a gente tem por cima. E ele pode, para um efeito mais bacana da peça, ser todo entretelado, porque aí a gente fica com essa estrutura interna mais durinha. E aqui eu vou usar a ferramenta, também está na aba Produção, a ferramenta Unir. Eu venho nas partes que eu quero juntar aqui, que eu quero colar, né? Se eu estivesse no papel, eu iria colar aqui as partes. E aqui eu vou ter a opção de apenas unir as partes, ou eu posso deixar desabilitada essa opção apenas mover, e aí eu colo mesmo, né? Elas se juntam umas nas outras definitivamente. Eu venho aqui, faço a junção de todas as partes. Em seguida, eu faço a harmonização de todas as curvas. Uma dica para esses tops é o seguinte: vocês podem movimentar esse ponto da ápice do busto 0,5 centímetros, meio centímetro, porque ele vai vestir melhor. E com a ferramenta Editar, eu venho aqui e dou o formato das curvas do meu modelo. Olha que bonito que vai ficando. É muito bacana, né? Eu sou suspeita para falar porque eu gosto muito de modelar e eu acho tudo muito interessante. Mas é legal, né? Se a gente para ver assim a construção da modelagem, ela é uma coisa gostosa de fazer. Esse centro, Viviane, vai ficar assim se eu quiser que a parte interna fique mais próxima do meu corpo, sim. Se eu não quiser, eu posso limpar aqui, tirando esses pontos, e eu realinho esse molde, ajusto bonitinho e tal. Tá vendo? Olha, deixo ele retinho novamente, alinho essa barra, mas aqui no meu caso, eu quero deixar a marcação dele aqui. Então, eu já tenho a parte inferior. No nosso traseiro, eu vou fazer a limpeza dos pontos também. Eu uso a ferramenta Definir Curva, que ela é uma ferramenta que eu insiro a quantidade de pontos que eu quero que tenha nessa linha. Só que quando eu coloco dois pontos aqui, como é um ponto em cada ponta, a linha vira uma linha reta. E aí eu consigo fazer essas limpezas. Agora, o que eu vou mostrar aqui para vocês é muito interessante, que é esse giro do fechamento da parte, que quando for costurado, é dessa forma que vai ficar. Então, é sempre muito importante que vocês façam essa conferência, por quê? Porque vocês vão sentir melhor a estrutura que vocês criaram, porque depois de costurado é assim que vai ficar. Então, veja que eu tenho mais a lapidar aqui, né? Eu posso vir aqui, olha, e descer mais.
essa minha linha do traseiro. Vou usar a ferramenta modificar para isso, que aí eu vou fazendo ponto por ponto, consigo deixar certinho como eu quero. Também tem uma forma de se fazer isso que é bem interessante, que é a seguinte: é a mesma ferramenta. Só que aqui na opção da ferramenta, ao invés de eu usar um ponto, eu vou usar N pontos. E qual que é a diferença aqui? Eu clico no primeiro ponto, venho arrastando até o último ponto que eu quero na linha que eu quero mover. E aí eu clico com o botão esquerdo no final. E aí eu escolho um dos lados para começar a intervenção, clico no ponto e abaixo. E veja que veio a linha todinha. Aí eu não preciso fazer ponto por ponto. É uma forma mais automática. E aí agora eu vou fazer a mesma coisa, só que vou abaixar o lado de cá. E aí eu consigo vir aqui e abaixar. Se precisar, dar uma arrumadinha só se ficou torto e pronto, tá prontinho aqui. E aqui eu faço a mesma coisa. E aí você vai perguntar assim para mim, Viviane, mas e aí aquela barra, né? Essa parte de baixo com essa curvatura? Acreditem, meus queridos, que essa curvatura pertence a essa modelagem. Se você estiver fazendo um vestido com recorte na cintura, um corselet, e ele não tiver essa curvatura, muito provavelmente você vai precisar de algum ajuste, de sobras de tecido no meio das costas, porque a dinâmica das peças, devido ao corpo e às suas, curvaturas, ele pede que seja desta forma, que seja arredondado aqui. Existe uma limpeza que a gente faz que corresponde exatamente a esse desenho e esse formato. Para alguns corpos, precisa de mais, para alguns corpos, precisa de menos. Como eu trabalho sempre harmonizando as curvaturas e deixando, suavizando elas o máximo possível, o que é que eu costumo fazer? Observar aqui no nosso recorte e, se necessário, eu uso aqui a ferramenta mover ponto e no eixo Y eu venho e rebaixo aqui um pouquinho para ficar uma leve inclinação. Eu baixei 0,25 aqui duas vezes, então baixei 0,5. Então veja que eu harmonizei, mas eu vou manter essa curvatura aqui. O nosso centro vai o zíper, né? E se você achar que a sua lateral está muito inclinada, e eu deixei essa base dessa forma, justamente para poder mostrar para vocês o que é que dá para fazer, vocês podem mover essa lateral. Só que aí tem que compensar nos outros pontos também. Isso acontece quando o corpo ele é uma ampulheta muito pronunciado, quando a cintura é muito fina e o busto grande, ou a cintura é muito fina, o quadril grande. E aí a gente tem essa parte superior muito maior, essa parte inferior menor, e dá uns BO brabo aqui. Então, qual que é a nossa manipulação aqui? Eu vou mover esse ponto menos 1 centímetro aqui no meu eixo X, zero no meu eixo Y, mas eu movo todo mundo junto, tá vendo? E aí a gente dá uma equilibrada nesse visual. Se precisar dar uma melhorada nesse centro aqui, sempre vai testando, sempre vai entendendo. E aí você perde aquele medo de mexer no seu molde. Sabe aquele medo que a maioria dos modelistas tem? Será que eu posso fazer essa transposição? Será que eu não posso? Será que vai dar defeito? Será que não vai dar defeito? Então fica sempre essa dúvida, né? Posso ou não posso? Quando você entende a dinâmica da modelagem, você não tem mais medo de fazer essas modificações, tá vendo? Olha, porque você está trabalhando a harmonização do molde, você está trabalhando a proporção desse molde.
você está trabalhando o visual desse molde. E é isso, né? A gente vai desenvolvendo essa habilidade de poder fazer as intervenções, olhando ali para aquele modelo, para aquela imagem e tentando fazer chegar o máximo possível ao que a gente vê ali. Eu rebaixei aqui 0,5, mas eu percebi que ficou muito alongado em relação ao que eu vi ali na foto. Então, eu voltei o 0,5. Bom, vocês devem estar ansiosos por conta desse drapeado, que eu acho que é o que tem de mais desafiador, né, nesse modelo. E aí, como que a gente vai fazer? As costas é isso, tanto para o tecido principal como para o forro. O forro vocês podem remover 0,5 do comprimento, e aí vocês vão ter, né, toda a condição aí. Você vai dar a condição aí para que esse forro não vire para fora quando você tira esse 0,5. E aqui, para a gente fazer o tecido que vai recobrir a nossa, a nossa estrutura de baixo, a gente trabalha com a transposição de pence. A parte de cima dessa minha modelagem, ela é limpinha. O meu detalhe, ele está trabalhado depois desta diagonal. Ah, não, ela no centro. Ele está lá na nossa frente. Então, como que nós vamos fazer a nossa manipulação? Nós vamos unir esses moldes pela ápice, nós vamos girar esse molde na aba manipulação. Nós temos a ferramenta girar. Uma recomendação que eu dou para usar essa ferramenta: clica fora do molde para desabilitar todos eles. Aí, depois que você desabilitar a seleção de todos os moldes, você vem em manipulação, girar, você consegue clicar no molde e em cima do ponto que você quer. Exatamente. O nó, o ímã aqui, ele puxa exatamente no ponto e isso é fundamental para fazer um giro perfeito. Se você está com o molde selecionado, você não consegue fazer isso. Então fica a dica. Aí a gente vem aqui, une essas partes. Ele não casou aqui exatamente porque a gente tem as curvaturas e tal. E aí a gente vai até lá na parte de cima conferir isso para ele poder ficar casadinho. E agora a gente vai aqui em modificar, desenha o formato bonitinho do nosso decote. Vamos harmonizando aqui. Se eu precisar limpar os pontos, eu uso a ferramenta Definir Curva. Que aí eu coloco menos quantidade de pontos, fica mais fácil de eu fazer a limpeza. Aí, belezinha. E aqui a gente vai fazer com a ferramenta curva a continuidade da modelagem. Vou extrair novamente. Esta parte eu preciso fazer a limpeza porque ela é uma dobra de tecido, então eu faço aqui a limpeza, dois pontinhos na ferramenta. Com a ferramenta girar, clico na linha, clico no ponto de baixo, giro até ela ficar alinhada. Quando aparece esse pontilhado vermelho, é porque ela ficou alinhadinha. E aí eu tenho a ferramenta definir curva para fazer a limpeza aqui embaixo. Vou colocar mais quantidade de pontos. Como eu tenho
essa inclinação desse detalhe drapeado no meu modelo, eu preciso desse volume que aparece aqui, esse volume mais evidente nessa região, porque é ele que vai permitir que quando eu dobre esse tecido, porque eu vou utilizar mais ou menos até aqui, e depois esse restante eu vou vir franzindo para o centro. Se eu não deixo essa inclinação aqui, o tecido falta. Então, corresponde ao volume do seio. E para finalizar, eu guardo essa estrutura aqui, pego de volta o meu corpinho, vou fazer aqui, já que houve ali, né? Talvez esteja com diferença de medida, que eu identifiquei na hora de fazer o detalhe, eu já vou vir aqui e vou medir. Então, eu tenho 7,98, eu vou arredondar para 8. Com a ferramenta Redefinir Perímetro, eu vou deixar aqui os dois pontinhos com 8, aqui ficou com 2,9, lá do outro lado eu aumentei o meio, então aqui eu tenho que aumentar o meio também, 2,9, faço a limpeza com 4 pontinhos e temos, certo? Na parte de baixo eu tenho 8 também, 8, aqui eu tenho 10,5. Aqui tá com 10,69, vou arrumar para 10,5. A lateral, 16,98. A lateral das costas, 17,07. Vamos também arrumar para ficarem casando certinho. É pouquinho de diferença, então 16,98 eu vou arredondar para 17 e aqui 17. Essa lateral eu não preciso. E aqui eu vou fazer uma limpeza. Vai ficar inclinadinho mesmo. Aqui eu vou usar a linha de simetria. O que é a linha de simetria? A linha de simetria é uma ferramenta que eu coloco uma marcação no centro do meu molde e lá no sistema de encaixe, lá na empresa, quando o encaixador abrir esse molde lá para encaixar, para fazer o corte, o sistema entende que esse molde tem que desdobrar. Então, eu não preciso fazer ele desdobrado. A ferramenta já me dá esse recurso. E aí, eu tenho, então, os dois de baixo como tecido principal e todas as partes de cima são os meus forros. Como eu falei que precisa reduzir 0,5 no forro, eu vou fazer aqui para vocês verem. Então, no eixo Y, eu vou colocar 0,5 e venho aqui diminuindo e pronto. Rapidinho a gente já faz a alteração. E uma outra coisa importante, eu vou girar aqui a minha pence inferior da minha cintura e vou fazer o alinhamento desta parte de baixo. Posso vir aqui com a ferramenta modificar. Tem que sempre lembrar de fazer todas essas conferências. Outra coisa é o seguinte, eu tenho aqui na imagem o detalhe pregueado, né, do nosso drapeado aqui. Ele ocupa, por estimativa, eu chuto que aproximadamente uns 4 centímetros. Então, o que que acontece aqui na minha modelagem? Eu faço uma marcação colocando um pique com 4 centímetros ali de distância do centro, porque é essa marcação que vai servir como referência para eu drapear o meu tecido, que vai ficar limpinho nessa parte, e depois vem aqui, né, fazendo todo o detalhe.
que são como se fossem dobrinhas, não é um franzido, né? São várias preguinhas, uma em cima da outra. E quando a gente faz essa marcação, o que que a gente precisa fazer também? A gente precisa medir o quanto que sobrou deste pique até a lateral. Para quê? Porque eu tenho que fazer a marcação no tecido que vai sobrepor. Deixa eu apagar aqui. Isso. Eu tenho que fazer a marcação aqui, nesse tecido que vai sobrepor. Eu vou usar a ferramenta distância. Eu vou clicar no pique que eu criei e na minha lateral. A medida foi de 13 centímetros. E aí, com a ferramenta inserir pique, eu venho aqui na minha lateral. Vou inserir um pique com 13 centímetros, aplicar. E aí, todo esse restante deste tecido vai servir de insumo para eu fazer todo esse detalhe. Precisamos fazer algumas finalizações aqui. Quais são as mais importantes? Nós vamos arrumar o sentido do fio, porque quando eu extrair as partes, o meu sentido do fio, tá vendo que ficou inclinado, ficou na vertical e tal. E eles precisam estar todos. Ficaram na horizontal, né? Ficaram deitadinhos na horizontal. E eles precisam ficar todos na vertical, em pé, que é o alinhamento, né, do fio que vai alinhado na auréola do tecido. Ele também orienta lá no sistema de encaixe como é que esse molde vai ser posicionado. Então, eu voltei aqui a minha modelagem para a medida dela normal. Essa minha pence é uma pence de 3 centímetros na minha base. E essa minha pence das costas é uma pence de 2. Então, eu volto o meu molde, girando ele na posição inicial. Cadê o final? Aqui. E eu volto o meu busto na posição inicial dele. Para fazer, aqui tem que ficar igual, né? Esse tem que ficar igual a esse e esse tem que ficar igual a esse. E para fazer, olha lá que bonitinho, o 0,5 para o forro não virar. Para fazer de uma forma prática e rápida a inserção dos fios aqui, eu vou selecionar todos os moldes e eu vou fazer a configuração do fio todos de uma vez, vindo na aba Produção, Ferramenta Sentido de Fio. Na janela da ferramenta, aqui no modo, eu vou colocar vertical, porque eu estou com o meu molde em pé. Porque eu deixo ele em pé, porque fica mais fácil para vocês assimilarem o que eu estou fazendo aqui. Mas lá na indústria, eles ficam viradinhos de lado. Depois eu mostro para vocês como é que é. E aqui eles vão ficar em pé, então, sentido vertical. Já selecionei lá o modo vertical, é só clicar em qualquer lugar que ele posiciona todos os fios. E se eu quiser configurar também, todos de uma vez, o posicionamento dessas letras para que elas não fiquem fora dos moldes, eu venho nessa ferramenta aqui em cima, escondidinha, que é o texto automático, ajuste de texto automático. Então, eu clico na ferramenta, configuro ela aqui com as medidas de ajuste de tamanho de texto, mínimo 0,2 e máximo 0,5. O fio aqui é mínimo 0,2 e máximo de 15. A orientação manual eu deixo desabilitada. Quando eu clico em OK, ele coloca toda a escrita dentro do meu molde. A partir daqui, o que eu tenho que fazer? Inserir margem de costura, piques para encaixe e fazer toda a configuração de propriedade do molde, que é o nome da parte, quantas vezes vai ser cortado, em qual tecido,
qual é o tamanho dessa peça, certo? E aí finaliza. Se tem gabarito, faz gabarito. Se vai fazer o corpinho entretelado, primeiro nomeia tudo, depois tira uma cópia e aí só altera as nomenclaturas e o tecido. Muda para entretela, frente e centro, entretela, frente e lateral, e assim sucessivamente. E muda o tecido, né? Coloca no campinho do tecido, vai escrever que é a entretela. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês antes da gente terminar é o seguinte. Beleza? Vou limpar aqui esses pontinhos, ok? Se vocês forem inserir uma barbatana aqui, por exemplo, é bem de bom tom que se coloque uma margem de costura maior. Por quê? Porque a margem de 1 centímetro, ela é pequena para fechar e colocar a barbatana dentro. E aí, o que que acaba acontecendo? Falta tecido depois na circunferência total da peça. Então, sempre que for aplicar as margens de costura, ter essa atenção de lembrar, né, de cada detalhe da peça para poder colocar as margens corretamente. E depois de finalizado o molde, também fazer uma ficha de costura, colocando o que você pensou para aquela peça. Então, coloca o gabaritinho da barbatana e anota na ficha que tem a barbatana, como que é para costurar essa barbatana, se tem um lado certo que quer que vire a barbatana, se vai pespontar, se for pespontar, com qual máquina? Ah, com máquina reta. E assim sucessivamente. Se for, por exemplo, fazer uma estrutura com um elástico de 0,7 no decote para ficar mais firme, né? E o tomara que caia, não cair, coloca a medida lá na fichinha de costura. Se for costura embutida, coloca que é costura embutida. Se tiver pesponto interno, coloca que tem pesponto interno. Se tiver zíper, coloca a medida do zíper na ficha. Deixa tudo anotadinho, tá bom? No molde, pode colocar, se quiser, marcações, como por exemplo, tem um tipo de zigue-zague aqui que dá pra gente criar uma linha paralela. E aí eu gosto de diminuir ela, deixo ela sempre um pouquinho menorzinha do que o molde para as pontinhas não sair para fora. E aí a gente transforma ela em uma linha auxiliar, 19,5, calma aqui, 19,5, ok. E marcações, inserir, adicionar, clico no molde, clico na linha e ela fica presinha aqui. E aí a gente sabe que isso é o franzido. Eu posso escrever aqui também, marcação, pique texto, franzir. Coloco aqui. Eu gosto de colocar sempre as escritas com letra maiúscula. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que tenha agregado aí mais conhecimentos ao repertório de vocês. Lembrando que quem não está inscrito na nossa lista VIP para poder receber as notificações e entrar na aula, né, nas aulas online ao vivo, tem o link lá na bio do Instagram, então você pode ir lá na bio do Instagram e se inscrever para poder participar. E se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida e quiserem interagir, eu estou deixando o meu direct em aberto para a gente interagir por lá, tá bom? E aí eu estou respondendo por lá as dúvidas. Tem aqui um comentário que eu vou ler. Olá, sou nova aqui. Na empresa que eu trabalho, tem muitos modelos que para mim são complexos. Muitos recortes, pences.
Eu fiz um curso de modelagem, mas ainda não atuo na área. Eu trabalho com a gradação e o encaixe. Legal, bacana. É a Verlânia. Prazer, Verlânia, seja bem-vinda. Estaremos aqui todas as quintas-feiras às 20 horas. Você está convidada a participar conosco. Hoje eu trouxe uma técnica para a gente expandir aí o nosso olhar em relação à interpretação dos modelos. E nós vamos dar sequência a estudos como esse nos próximos encontros. Você está convidada a participar também, fique à vontade. E, pessoal, é isso. Uma ótima noite para vocês. Tendo dúvida, tendo aula maravilhosa. Obrigada, obrigada. Celi, beijinho. É, E a gente se vê, então, no nosso próximo encontro, Café com Modelagem, na quinta-feira da semana que vem, às 20 horas. Um abraço para vocês e até mais.